sobre nomes que estão aí na Bolsa de Apostas para novos ministérios, né? Novos ministérios ainda não anunciados e gente do bolsão partidário. Vamos lá, joga a tela aqui pra gente, a arte que a gente preparou mais cedo, eu preparei mais cedo para vocês, com esses nomes aí. Eu vou começar de lá para cá. Foi o seguinte, você tem esse pacote PT aqui. Os deputados Rui Falcão e Alexandre Padilha estão nas listas do PT para atuar em algum governo, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de janeiro. Alexandre Padilha citado para, por exemplo, articulação política, o Senado já reagiu falando, olha, aqui no Senado a gente precisa de alguém que conheça o Senado, né? Padilha é deputado e tal, mas ele aparece sim como cotado para assumir o ministério e Rui Falcão, o Ministério das Comunicações, o SECOM, é o que está circulando no QG da transição, do time da transição. Alexandre da Silveira, o senador que agora, né, bancou a aprovação da PEC no Senado como relator dessa PEC que abriu espaço no orçamento para pagar o Bolsa Família. Ele não conseguiu se eleger em Minas Gerais, mas fez campanha para o Lula no segundo turno, é aliadíssimo de Rodrigo Pacheco e é um nome que o PSD tem colocado ali como opção, porque é próximo de Pacheco, é próximo de Kassab, está entregando esse serviço aí, poderia ser a indicação do partido para o Ministério do Desenvolvimento, da Integração Nacional, por exemplo, que é o que o PSD nesse momento está de olho. Vou passar para cá porque aqui você tem o consenso do MDB, da cúpula do MDB, Simone Tebet. Lula não deve deixar de contemplar Simone Tebet. Esse anúncio vai ser feito e me surpreendeu aqui hoje, circula lá o nome do PP, o deputado que foi candidato no Mato Grosso ao Senado, né, que se descolou do partido que apoiava Bolsonaro e defendeu a candidatura do Lula, inclusive num estado muito bolsonarista, não foi eleito, mas é cotado para assumir a pasta da agricultura, deputado Nery Geller, pelo trabalho, pelo desenvolvimento ali pessoal, digamos assim, que teve ao falar de Luiz Inácio Lula da Silva no estado. Esse é um conjunto de nomes, dois do PT que ainda estão no pacotão ali do partido, Alexandre da Silveira, Nery Geller e Simone Tebet, nomes que me foram citados hoje. Eu quero trazer aqui a Larissa Rodrigues, porque ela tem apuração também sobre isso, claro, Yuri Pita e também o meu querido Fernando Nakagawa. Vamos começar com a Larissa. Larissa, você tem assim uma série de desenhos, né? A Andifes foi verificar se já chegou alguma coisa nos cofres das universidades, eles já nos trazem aqui a informação. Lari, você estava agora há pouco numa apuração com o Gustavo Uribe, né? O próprio PDT também tem ali uma reivindicação e está sendo considerado para algumas pastas. Traz para a gente. Sim, Dani. Então, o PDT também tem tentado articular ali dois ministérios. E outra informação que me chegou hoje é de que Solidariedade agora estaria tentando, e me disseram que já está mais para fechar do que para não, o Ministério do Turismo. Há mais ou menos umas 2 semanas, eu trouxe essa informação aqui que Solidariedade tinha colocado Marília Reis no grupo do desenvolvimento regional, no grupo de trabalho, agora na transição, e que estava ali martelando para conseguir um espacinho para Marília Reis. Isso porque ela não foi eleita lá em Pernambuco como governadora, acreditava-se que ela seria eleita, não foi. Agora o mandato de deputada federal vai acabar no dia 2 de fevereiro, vai ficar sem mandato, e Marília é muito próxima a Lula. Por outro lado, depois de muitas conversas, eles perceberam que o Solidariedade foi importante, claro, foi um dos primeiros partidos a declarar apoio a Lula ali no segundo turno, mas que o Ministério do Desenvolvimento Regional é uma pasta muito grande, pasta com muito dinheiro. Aí estão tentando agora recolocar. Desistiram do Ministério do Desenvolvimento Regional, desistiram e falaram também do Ministério do Trabalho, que já teria outros partidos de olho e que agora ela é cotada para o turismo. A gente lembra que também quem foi cotado para o Ministério do Turismo é Marcelo Freixo. Estão me dizendo agora que ele deve ir para a Embratur, já que já tem outras pessoas do PSB
com vaga já na questão do ministério. Então, que já está tendo gente demais desse partido. Então, que não dá para dar um ministério para Freixo, mas que ele ainda continua lutando, dizendo que ele não seria uma cota do partido, mas uma cota de Lula, em especial do Rio de Janeiro, onde ele acabou conquistando votos naquela disputa pelo governo estadual. Dani? Eu quero ouvir um pouco o Fernando Nakagawa. Naka, tem questões ali que ainda estão, digamos assim, né, em debate, né? Por exemplo, aquela, né, vou abrir o caderninho da maldade. O caderninho das informações. Porque é o seguinte, né? Por exemplo, Cátia Abreu era um nome que estava sendo falado para a agricultura, aparece agora Nery Geller, que fez esse voo solo ali, contrariando o partido, tudo, inclusive o próprio Estado, para uma área, mas é um gigante do setor, né? Tem algum tipo de interlocução ali. Eu queria te ouvir também, Naka, sobre a coisa da recriação de pastas, né? Planejamento e MIDIC, eu não tive oportunidade de falar com você detidamente sobre isso, cujo desenho agora a Fernanda Haddad vai participar pessoalmente de muito perto, né? E vai revelar muito sobre como vai se dar a dobrada ou a tomada de decisão, né, no governo Lula. Se colocar um técnico e um Ministério do Planejamento mais robusto, dar uma sinalização para o mercado que pode ser interpretada de uma forma, se coloca um outro político e um Ministério do Planejamento não tão robusto, dá outra sinalização. Quero te ouvir sobre o assunto. Sobre a formatação do Ministério do Planejamento, essa é uma discussão realmente muito interessante que está acontecendo no CCBB, porque até umas 2 semanas atrás, a gente tinha a possibilidade de termos um Ministério do Planejamento reforçado, com a intenção de algumas pessoas da equipe de transição de transformá-lo num Ministério do Planejamento, Orçamento, Gestão e Reformas, ainda que não tenha esse título oficialmente, mas seria a pasta responsável por desenhar as grandes reformas. Foi uma maneira que eles tentaram de tentar atrair, por exemplo, nomes como Pércio Arida, mas essa investida aparentemente não deu certo, pelo menos a informação que a gente tem até este momento. Então, talvez, se não conseguirem atrair um nome mais potente, né, com um histórico como o de Pércio Arida, aí você tira um pouco do poder do Ministério do Planejamento e acaba dissolvendo esse poder ou essa responsabilidade relacionada às reformas, entre outros ministérios e até o próprio Ministério da Fazenda e o Palácio do Planalto. Sobre a volta do MIDIC, o MIDIC, ter acabado com o MIDIC, eu ouvi uma reclamação há alguns meses lá do pessoal da economia, fechou um guichê na esplanada dos ministérios. E é um guichê super importante, que é o guichê onde empresas, industriais, exportadores, importadores vão lá bater, assim, estou tendo um problema aqui, pessoal, me ajudem, não sei o quê. E este papel do MIDIC sempre foi muito importante, por isso você sempre tem ali políticos perto desse ministério, né? Lembro de Marcos Pereira, por exemplo, do Republicanos, que foi ministro. Porque você tinha muito esse papel político. Obviamente, tem que pensar políticas públicas, tem. Mas tem muito de ouvir, levar reclamações, trazer... Enfim, a volta do MIDIC agrada muitos setores empresas privadas, setores privados. E sobre a divisão da integração nacional com cidades, é muito interessante o desenho que você trouxe, Dani, porque a integração nacional vai ficar com os projetos que são basicamente 100% públicos. Isso. Não há interesse privado nesse tipo de empreendimento. E o Ministério das Cidades vai ficar com o que o Estado brasileiro vai poder conversar, sentar à mesa com a iniciativa privada. Isso pode acontecer em mobilidade, por exemplo, com concessões de metrô, trens, tem a CBTU, que está num processo de concessão, tem PPP em saneamento, com o marco do saneamento, e habitação popular, que o governo eleito indicou o desejo de conversar com as construtoras para um novo modelo do Minha Casa Minha Vida. Meninos, eu tenho ainda algumas outras informações. Então, por exemplo, o Ministério da Integração Nacional, o PSD está de olho nele, seria Alexandre da Silveira. Nery Geller, quero ouvir o Yuri Pita a respeito desse assunto, se tem chance. Importante você ter em mente também que
nessa mexida que tem 2 petistas ali que eu trouxe para vocês que estão na lista de ministeriáveis, ainda que não esteja claro exatamente qual o espaço que vão ocupar, mas Padilha cotado para articulação política e Rui Falcão para a área relacionada das comunicações, abre uma vaga para um quadro do PCdoB que Lula quer prestigiar, que é Orlando Silva, que é o suplente, então subindo ali esses 2 quadros, Orlando Silva entra e mantém a sua participação na Câmara dos Deputados. O PSB de bola reivindica Ministério das Cidades, que é uma pasta assim giga e que todos querem, claro, né? Agora, precisa ter em conta que, além de já ter o vice-presidente, tem Flávio Dino, que é do PSB de bola e que será ministro da Justiça. Então, tem alguns entraves ainda na negociação, mas Lula está montando esse xadrez inteirinho. E Yuri Pita. Ô Dani, vou tentar pegar o aspecto político partidário desse desenho, desse xadrez que você está falando. E aí, indo lá do começo da tua pergunta, a situação da agricultura teria disputa ali tanto entre Neri Geller e o senador Carlos Fávaro, que é do PSD. Neri Geller era deputado federal pelo PP. A grande questão é que, se for Neri e não Carlos Fávaro, mantendo o senador do PSD de Mato Grosso no Senado, justifica e abre um espaço para que o hoje senador Alexandre Silveira, que foi fundamental como relator da PEC agora esta semana no Senado, possa ser contemplado. Ele que está encerrando o mandato dele e trabalhou muito na campanha em Minas Gerais, em especial no segundo turno, mesmo não tendo sido eleito senador no primeiro turno, durante o segundo turno foi crucial para que Lula conseguisse manter a vantagem dele entre o eleitorado mineiro, e aí a gente sabe como terminou essa questão. O Ministério das Cidades tem uma história que é bem interessante, porque ele nasceu de uma ideia do PT, sim, de conseguir ter uma pasta dedicada a políticas públicas urbanas nas cidades por parte do governo federal, podendo dar esse apoio principalmente a municípios, mas ela nasceu como uma pasta do PT. O primeiro ministro das cidades foi o ex-governador gaúcho Olívio Dutra, que era uma pessoa que é ainda muito próximo do presidente eleito Lula. Mas depois, e em especial por causa da crise do mensalão no primeiro mandato de Lula, passou a ser uma moeda de troca importante na composição com partidos aliados. Não por acaso, durante muito tempo, foi um reduto do Progressistas, que é do PP, que ficou muito tempo ocupando aquela pasta nos governos Lula, e depois também foi uma pasta bastante importante ocupada por Gilberto Kassab, do PSD. Depois ela foi extinta no governo Jair Bolsonaro, mas aí bem se vê que ela volta com esse protagonismo, essa capacidade de articulação política nos 3 níveis de governo, em especial nas cidades, e que acaba sendo cobiçada por partidos, porque também tem um orçamento para lá de interessante. Em tempos de vacas magras, ter uma vaca gordinha como o Ministério das Cidades é tudo que os partidos querem. Vai ter briga de foice pelo Ministério das Cidades. Sabe por quê, gente? Porque é o braço de investimento pesado mesmo, sabe? É tocador de obra, fazedor de obra. Então, assim, as pessoas... Brilha o olho dos políticos e todo mundo quer, inclusive o Centrão. Aí, obviamente, a esquerda também já se mobiliza para tentar blindar, fechar, ficar com ela. O Ministério vai ser divertidíssimo.